Opa, aqui é o professor Thiago Pereira, criador do portal Advocacia na Prática, e seja bem-vindo ao nosso primeiro workshop de prática previdenciária. Esse é o vídeo 1 e nessa série de vídeos eu vou te mostrar como lucrar na advocacia previdenciária em apenas 6 meses de atuação, começando do absoluto zero, com zero de conhecimento, zero de clientes nessa área e com quase nada de investimento, começar a receber os seus primeiros honorários, até mesmo sem precisar entrar com uma ação. Mas como assim, Thiago? Eu sei que parece muito bom para ser verdade e eu no seu lugar também duvidaria disso, mas eu te garanto que isso é perfeitamente possível através de um método de atuação que eu apliquei na minha advocacia e comecei a ensinar outros advogados como conseguir tudo isso e olha só o resultado deles. Eu sigo os professores nas redes sociais já tem um tempo. Por isso eu conheço a qualidade dos ensinamentos deles, só que eu não tinha ideia do quão proveitoso seria. Tenho aprendido muito questões práticas do dia a dia, na esfera administrativa e judicial. Questões essas que têm me proporcionado uma maior clareza no peticionamento, um melhor entendimento do problema vivenciado pelo cliente e, é claro, um melhor aproveitamento do tempo. E, é claro, um suporte 100% do professor Thiago e da professora Vanusa, que estão sempre dispostos a sanar as nossas dúvidas, a nos ajudar a compreender o caso vivenciado pelo cliente e sempre nos ajudando a encontrar a melhor solução para isso. Eu já atuo há alguns anos na área civil, 4 anos, principalmente fazendo juizados, e sempre pensei em advogar na área trabalhista e previdenciária. Eu já conheci o seu trabalho, através de alguns cursos que eu fiz gratuitos e sempre gostei muito, e me ajudou bastante em algumas ações que eu fiz. Muito obrigada mesmo por proporcionar a nós, advogados, uma possibilidade de ingressar numa carreira com o seu conhecimento. Está excelente, estou gostando muito. Obrigada mesmo. Agora deixa eu te explicar como é possível você começar a advogar na área previdenciária e começar a receber seus honorários em apenas 6 meses, mesmo sem distribuir uma ação sequer. Segundo o IPEA, em 2017, o número de aposentados e pensionistas do INSS representavam cerca de 14,2% da população nacional. São quase 30 milhões de potenciais clientes que recebem algum tipo de aposentadoria ou pensão. Sem contar nos segurados afastados que foram convocados pela famigerada Operação Pente Fino que o INSS passou a fazer em meados de 2015. Só para você ter uma ideia, 530.191 benefícios de auxílio-doença que não passavam por avaliação médica por mais de 2 anos e esses benefícios agora foram revisados. Desse total, 159.964 benefícios foram cancelados e pode ter certeza que o INSS agiu de forma arbitrária e infundável. Eu não sei você, mas aqui no meu escritório começou a chover clientes com cartinha de indeferimento na mão e de cada 10 segurados, 6 tinham o direito de permanecer afastado e desses 6, 1 ou 2 já poderiam ter convertido o benefício para uma aposentadoria por invalidez. O que eu quero dizer com todos esses números para você? Não faltam clientes na praça e o INSS vai continuar descumprindo a lei e principalmente as suas próprias instruções normativas. Isso é um prato cheio para você na advocacia. E para falar a verdade, na prática não é difícil você conseguir clientes nessa área, porque todo mundo um dia vai precisar do INSS e vai ter problemas na hora de requerer qualquer benefício. Sabe por quê? Primeiro, porque há mais de 80 milhões de segurados que podem ser regionalmente potenciais clientes do seu escritório. Segundo, porque o INSS é o maior litigante atualmente no Brasil e até então sempre vai ter condições de pagar o crédito dos segurados. E parece brincadeira que o INSS gosta de pagar atrasados, porque está na cara que o benefício é devido ao segurado, mas eles preferem que o problema seja judicializado. Isso é bom para nós por conta do montante a ser pago e dos honorários de sucumbência, coisa que a gente não tem na esfera administrativa. E terceiro, que tem ficado mais fácil e rápido a concessão de um benefício quando todos os requisitos estão preenchidos. Porque ainda com aquele Meu INSS Digital, o segurado vai continuar precisando de orientação jurídica para obter o melhor benefício. Ele entra no INSS com uma dúvida e sai com várias outras dúvidas, por isso ele busca o auxílio do advogado. Esses dias eu cobrei 30% dos 5 primeiros benefícios de um cliente que tinha a idade e a carência para aposentar por idade. E sabe quanto tempo eu levei para fazer o requerimento para ele? 20 minutos através do site do Meu INSS Digital. Eu nem precisei sair do meu escritório e enfrentar fila lá na agência. Você deve estar se perguntando, mas Thiago, como eu vou conseguir clientes nessa área? É fácil.
Qualquer pessoa que você um dia já atendeu em outras áreas podem ser seus clientes na área previdenciária. Ou até mesmo com um pouquinho de conhecimento prático e network, você vai conseguir novos clientes. Porque sempre tem alguém com problemas com o INSS. E eu vou te mostrar como ir atrás desses clientes durante esse evento. Mas nem sempre foi assim comigo quando eu decidi atuar na área previdenciária, além da área trabalhista, que é uma das minhas áreas de atuação. O que aconteceu comigo deve ser mais ou menos o que acontece com você hoje. Eu sempre vi a advocacia previdenciária muito distante da minha realidade. Porque quando eu comecei a advogar, eu não tinha ideia do que era essa área, como chegar nos clientes e o que oferecer para eles. Isso acontecia por culpa da minha faculdade, porque eu tive um semestre só dessa matéria. E a única coisa que eu lembro, que eu aprendi, era o artigo 194 da Constituição Federal, que fala dos princípios, o da universalidade da cobertura, do atendimento e uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, além dos demais. Eu não sabia o que era custeio, não sabia o que é o sistema de seguridade social, praticamente nada. No meu caso, eu tive até sorte de estudar a matéria durante 6 meses, mas tem colegas que nem tiveram direito previdenciário na grade da faculdade. E eu via aqueles advogados famosos do direito previdenciário da minha comarca, ou os professores do cursinho, e ficava imaginando como chegar naquele nível dos caras que chegavam a receber mais de 50 mil de honorários em uma ação só previdenciária. Na minha cabeça, eu achava que era só fazer uma pós-graduação, ler 2 ou 3 livros de doutrina, que eu já conseguiria atender meus clientes e atuar administrativamente. Porém, quando eu fui para a prática, principalmente quando eu batia lá no INSS, eu via que a teoria não servia para muita coisa. Foi então que eu percebi que para ter sucesso nessa área, eu tinha que conhecer a prática administrativa e judicial. Um conhecimento que raramente a gente vai ver nos livros ou nos cursinhos. Depois disso, eu decidi praticar da mesma forma que eu atuava na área trabalhista, através de um método diferente de prestar serviços jurídicos, desde o atendimento ao cliente até a condução dos processos, seja na esfera administrativa ou judicial. E quando eu comecei a ter os resultados, eu comecei a passar muitas dicas e macetes para outros advogados conhecidos que também tinham os mesmos problemas que eu. Eu percebi que conhecer como acontece nos balcões de atendimento do INSS é o pulo do gato para você ter sucesso na área previdenciária. E esse tipo de conhecimento poucos gostam de repassar para não criar uma concorrência. Eu não penso assim, tanto é que decidi fazer esse evento para compartilhar com você esse método de atuação e te ajudar a iniciar na advocacia previdenciária lucrando em poucos meses. O meu objetivo com esse evento é te ajudar a definir de imediato um nicho de atuação lucrativo que vai manter seu escritório respirando por um longo tempo, enquanto você pode atuar em outra área do direito ligada ao direito previdenciário, como no meu caso, por exemplo, é a área trabalhista. E foi assim comigo quando eu decidi aplicar todo o conhecimento prático nos meus processos e comecei a ter esses resultados que você está vendo aqui na tela. São diversas sentenças minhas de procedência com valores de atrasados que ultrapassam a casa dos 50 mil reais. Sem contar nos requerimentos administrativos que em menos de 30 dias eu já estava recebendo os meus honorários. Como que eu consegui isso? Eu vou te mostrar agora, passo a passo, de como você vai implementar a advocacia previdenciária no seu escritório e ter esses resultados. Então pega um caderno e uma caneta para você anotar, que tem muito conteúdo pela frente. Eu sempre gostei de uma frase que dizia o seguinte: quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E essa de começar a advogar sem ter rumo, sem ter um objetivo e uma área fixa, não traz qualquer resultado a longo prazo e nem satisfação profissional. É por isso que eu vejo diversos colegas reclamando do mercado, que não tem cliente, que a advocacia está difícil, que não tem espaço, enfim. Mas se a gente analisar melhor, há algo em comum entre esses que reclamam, que é não ter um rumo na advocacia, não ter uma área fixa de atuação. E por isso não conseguem se firmar a longo prazo e principalmente se posicionar no mercado. Ok, Thiago, mas como eu faço para me posicionar no mercado que eu escolhi para atuar? Bom, na advocacia previdenciária eu percebi que para me posicionar melhor nesse mercado, eu tinha que me identificar com ele, gostar dessa área e saber qual o meu lugar agora e aonde eu queria chegar. Depois eu comecei a observar o que os outros advogados de sucesso na área previdenciária estavam fazendo para ter resultados. Foi então que eu identifiquei 8 passos que a maioria deles deram para se consolidar na área. O primeiro passo é você colocar metas no seu escritório. Mesmo que você ainda não tenha você tem que colocar uma meta dentro de um prazo razoável. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum cliente previdenciário, mas já tinha um contato com a matéria, porque eu fiz diversas ações envolvendo acidentes de trabalho. Então minha primeira meta foi ter o X número de clientes por mês. A segunda meta foi o prazo que eu levaria para implementar a área previdenciária no meu escritório. Para mim não importava como eu ia fazer isso, mas eu teria que cumprir esse prazo. E a terceira meta seria o quanto eu teria que investir de tempo e dinheiro
para ter uma ideia do retorno que eu teria depois. E como a maioria, eu não tinha dinheiro para investir em novos clientes. Então eu fui atrás dos velhos clientes oferecendo serviços previdenciários, como correção do CNIS, reconhecimento de tempo especial, afastamentos, enfim. E eu fiz uma conta simples na cabeça. Considerando que eu poderia cobrar em torno de 3 benefícios para cada requerimento administrativo, de benefícios por incapacidade, que é o mais comum que se busca hoje nos escritórios, ou até as aposentadorias, para eu ter uma renda média de R$2.000 a R$5.000 por mês, em pelo menos 6 meses de atuação, eu precisava de pelo menos de 2 a 4 requerimentos administrativos pelos próximos 3 meses. Então, para eu ter essa renda, eu tinha que distribuir 2 a 4 benefícios perante o INSS por mês. É difícil sim, mas não era impossível, sendo que eu já tinha uma carteira de clientes na área trabalhista e depois de um tempo, muitos se tornaram meus clientes na área previdenciária também. Eu fui garimpando os velhos clientes para torná-los clientes previdenciários. Bom, então esse é o primeiro passo, você ter as suas metas. O segundo passo é definir quem vai ser o seu cliente, porque dentro da advocacia previdenciária você tem o cliente segurado, você tem o cliente empresário e tem o cliente empresa, e cada um deles tem uma abordagem e forma diferente de você prestar serviço. O cliente segurado pode ser o segurado obrigatório, o segurado especial, o segurado facultativo, isso se você escolher atuar no regime geral. Tem também o servidor público, que na sua maioria faz parte de um regime próprio de previdência. E você pode prestar serviço somente para esse tipo de cliente. Já o cliente empresário é o segurado contribuinte individual, que também tem direito aos benefícios do regime geral de previdência. Agora vamos falar do filé da advocacia previdenciária, que é o cliente empresa, o mais difícil de você conseguir no início. Mas esse tipo de cliente vai te demandar um estudo em custeio e tributos e principalmente uma novidade, que é as ações de regresso do INSS contra empresas que por omissão permitem que seus empregados sofram acidente de trabalho com afastamento custeado pelo regime geral. E por que é importante você já de imediato definir o seu cliente? Porque assim você vai saber qual tipo de serviço você vai prestar para esse cliente. E vamos falar isso agora no próximo passo, que é o terceiro passo. Dentro da advocacia previdenciária, o advogado tem um leque diversificado de prestação de serviço para os tipos de clientes que eu falei no segundo passo. E o segredo é, quanto mais específico você for, mais rápido você vai se destacar no mercado. Quanto mais restrito for o seu nicho de atuação, a concorrência vai ser menor e a sua autoridade no assunto vai ser o diferencial na hora do cliente te procurar. Dentro da advocacia previdenciária, você pode atuar em benefícios do regime geral com atuação administrativa e judicial. Tem advogados que se tornam especialistas em atuação administrativa, conhecendo de cabo a rabo o processo administrativo previdenciário e todos os órgãos do sistema, desde a atuação nas agências até os recursos para o Conselho de Recursos do Seguro Social. Eu conheço colegas que são especialistas em benefícios específicos, como por exemplo a aposentadoria especial, que é aquela concedida a quem trabalha por um determinado tempo exposto a agentes nocivos que possam causar prejuízo à sua saúde ou à integridade física com o tempo. Esse benefício é uma ciência à parte e é um dos mais difíceis de serem concedidos na esfera administrativa, porque depende de muita documentação e é aplicável à legislação, à regra prevista na época dos fatos. Conheço advogados ainda especialistas em benefícios por incapacidade, como é o caso da professora Vanusa Mendes, que é uma das idealizadoras desse projeto. Ela decidiu se especializar em auxílio-doença previdenciário B31 e o acidentário B91. Ela conhece muito bem de aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente, que é a indenização paga ao segurado que tem as lesões consolidadas após um acidente de qualquer natureza, desde que essa redução da capacidade laboral seja parcial e permanente para o trabalho habitual daquele segurado. Olha só o leque de opções que você tem para escolher dentro da advocacia previdenciária, mas não acabou por aí. Nós temos ainda especialistas em planos de previdência privada para cargos de alto escalão, como para diretores, executivos, empresários, enfim. São advogados que prestam consultoria para esse público, orientando como planejar sua aposentadoria. Outra opção é a auditoria previdenciária para empresas, fazendo análise tributária do RAT ou SAT, que é a contribuição destinada a financiar os benefícios por incapacidade e tem como influência no seu cálculo o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que leva em consideração a frequência, a gravidade e os custos dos acidentes ocorridos naquela determinada empresa.
Essa matéria já é um pouco mais complexa e exige um estudo conjunto com o direito tributário, mas é um dos nichos mais lucrativos atualmente, porque os seus honorários podem incidir sobre o êxito, o quanto a empresa economizou de pagar do FAP. Por fim, tem advogados especialistas em benefícios assistenciais como o LOAS, que é o benefício assistencial devido a, independentemente de contribuição, ao idoso acima de 65 anos e ao deficiente. São diversas opções que você pode escolher para se concentrar e se destacar na advocacia. Porém, nada impede que seu escritório preste serviços em todos esses nichos. Mas, Thiago, eu preciso fazer um curso de pós-graduação para atuar nesses nichos? Eu vou te responder fazendo outra pergunta. Você já viu aquelas pessoas que ficam na frente do INSS abordando os segurados? Geralmente elas não são advogados e nem fizeram uma faculdade de direito ou cursinho para conhecer o sistema de seguro social. Porém, como qualquer pessoa pode ser procuradora perante o INSS, essas pessoas ganham dinheiro auxiliando os segurados a conseguirem o seu benefício, porque elas entendem do benefício em si e os seus requisitos. E estão tão acostumadas que já sabem de cor a documentação necessária para dar entrada no requerimento. Isso aconteceu com meu pai, antes mesmo de eu entrar na faculdade. Uma mulher abordou ele e disse que tinha condições de conseguir a sua aposentadoria. Essa pessoa não tinha nenhum curso ou credencial para fazer o requerimento para o meu pai. E como ela conhecia as regras do processo administrativo, fez o pedido e conseguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se ela consegue, quem dirá você que é advogado, mesmo sem uma pós-graduação ou mestrado? Basta você saber como funciona o jogo na prática e é isso que eu vou te mostrar durante esse evento. Bom, mas esse vídeo está ficando longo demais e eu vou deixar os outros 5 passos para o nosso vídeo 2, que vai ao ar na quinta-feira logo pela manhã. Portanto, são 8 passos que eu vou te ensinar para você implementar a advocacia previdenciária no seu escritório. Então fica atento ao seu e-mail que às 8 horas da manhã da quinta-feira você vai receber o meu e-mail com um link da próxima aula. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como definir o local e a região que você vai atuar e como investir na estrutura física do seu escritório de forma correta. Eu vou te ensinar como fazer a publicidade de forma ética e o que os grandes escritórios estão fazendo para atrair clientes na advocacia previdenciária. Também eu vou te mostrar as ferramentas que você precisa para atuar em benefícios. Agora eu quero te pedir um favor especial. Tá vendo aqui embaixo? Nós temos um espaço para você deixar os seus comentários sobre o conteúdo dessa aula e o que você está achando sobre essa série de vídeos. Eu vou fazer o possível para te responder todas as suas dúvidas. E é muito importante você fazer o seu comentário e deixar esse feedback. Então comente, me fale das suas dificuldades que eu vou ter o prazer de te ajudar. Se você quiser me conhecer melhor, eu te convido a curtir minha página lá no Facebook, Advocacia na Prática, se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir lá no Instagram, que tá todos os links aqui embaixo. Tem muito conteúdo bacana de prática que você já pode começar a aplicar agora mesmo. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender nesse evento. E eu espero contar com a sua presença na nossa aula 2. Então é isso, um forte abraço e até quinta-feira.